Escândalo do Banco Master. Funcionários do BRB, o Banco de Brasília, temem a falta de um acordo com o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Larissa Rodrigues vem para a tela conosco. Meu boa tarde a você, Larissa. Em que pé está o andamento desse possível empréstimo? E aí, boa tarde para você, Yuri, para Débora. É importante a gente destacar que está para começar ali no Supremo Tribunal Federal, previsto para as 4h15 da tarde, mais uma audiência de conciliação chamada então pelo Supremo Tribunal Federal, depois que o próprio Banco de Brasília foi ali à corte e pediu uma ajuda nessa negociação. Então, essa reunião de hoje é a segunda que acontece, vem junto com o Supremo Tribunal Federal e estarão presentes lá o ministro da Fazenda, representando a União, e integrantes também aqui do governo do Distrito Federal, entre eles o presidente do BRB, já que a instituição é uma instituição pública aqui do governo do DF. E diante de todas essas movimentações, o que eu senti nos últimos dias, Yuri, respondendo a sua pergunta, foi um aumento ali do temor, da dúvida e até questionamentos dos funcionários do Banco aqui de Brasília se será possível, com essa tentativa de ajuda ali, né, do Supremo, que esse empréstimo saia e o banco consiga continuar caminhando com as suas próprias pernas. A gente trouxe essa semana aqui na CNN o quanto o próprio Fundo Garantidor de Crédito, a organização ali que o BRB pediu esse empréstimo, disse em um ofício que, primeiro, o BRB não mandou todos os documentos necessários para o pedido desse empréstimo e também cobrou ali a divulgação do balanço financeiro do banco aqui do DF. Lembrando que há mais de um ano o BRB não divulga esse balanço financeiro. Outro detalhe importante, durante este encontro que acontece no Supremo, inclusive, houve hoje um chamamento ali nas redes sociais para que funcionários, tanto concursados quanto terceirizados do Banco de Brasília, façam uma espécie de manifestação na porta do Supremo, naquele ladinho ali que pega Supremo e Congresso Nacional, numa tentativa de, foi essa palavra que me passaram, sensibilizar os responsáveis. Mais uma vez, essa reunião de hoje deve, de fato, sair alguma novidade, mas há um entendimento de que a União não é obrigada a arcar ali com qualquer tipo de prejuízo que o Banco de Brasília tenha tido. Isso porque, lembrando que o banco entrou nessa situação e é um bom banco do governo aqui do DF, depois de comprar pelo menos 12 bilhões de reais em carteiras do Banco Master, nesse escândalo todo, inclusive que levou à liquidação do então banco. Larissa Rodrigues, continua com a gente, porque, por enquanto, o clima com relação a esse empréstimo é de pessimismo no governo do Distrito Federal, né? É engraçado, né, Débora? Porque a gente vai ouvindo as fontes e juntando ali. O que me chegou de algumas fontes do BRB há pouco é que eles estão na expectativa de que o ministro Fux, durante essa reunião que começa daqui a pouco, durante o 360, possa canetar e determinar que a União entre como nessa tentativa ali de ser um garantidor junto ao próprio FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, para esse empréstimo ao BRB. Na primeira reunião, o que ficou definido é que quem garantiria que o Banco de Brasília iria pagar esse empréstimo eram bancos públicos, incluindo o Banco do Brasil ou a própria Caixa Econômica Federal e outros bancos também privados que a instituição financeira aqui do DF estava procurando. Mas há uma expectativa, segundo fontes com quem eu conversei mais cedo, de que o Supremo, o ministro Fux, responsável por essa ação, possa determinar que a União entre como avalista, que garanta esse empréstimo. No entanto, isso antes não aconteceu, já que seria um problema do governo aqui do Distrito Federal. Tudo é muito novo nessa situação. Inclusive, uma informação que chegou mais cedo é de que o Supremo abriu espaço ali para que os repórteres acompanhem um momento, pelo menos, parte, ainda está tudo muito indefinido, dessa conversa, dessa reunião de conciliação entre a União e o próprio Banco de Brasília. Dentro do governo do Distrito Federal, apesar dessa expectativa, eu senti nos últimos dias como se também tivesse a atual governadora fazendo uma espécie ali de repensando a situação, Celina Leão, o que dá para fazer caso não se consiga resolver o problema do Banco de Brasília, o banco possa vir a ser, eles falam, privatizado, né? Ninguém acredita numa liquidação, mas vendido e deixe de ser, né, um banco público aqui do governo do Distrito Federal. O que eu tenho sentido e que fontes me falaram é que eles vão tentar, então, adiar o quanto for possível uma decisão final do BRB
para que pelo menos não seja antes de outubro e com isso Celina Leão consiga ser eleita. Larissa, muito obrigado. Larissa Rodrigues falando conosco de Brasília, onde também está o Matheus Teixeira, que vem para a tela conosco. Opa, cadê o Matheus, gente? Agora sim. Só o espírito. Veio só o espírito antes, depois o corpo. Mas está firme e forte conosco, Matheus. Bom, ainda sobre os assuntos relacionados ao BRB, o impasse em torno do banco também é uma preocupação para o Supremo Tribunal Federal. E isso, olha só, Débora, por causa das verbas judiciais que são administradas pelo BRB, estão depositadas no banco, não é isso, Matheus? Yuri, não é à toa a força que o Supremo Tribunal Federal está fazendo para viabilizar esse acordo e conseguir, portanto, pavimentar o resgate financeiro do Banco Regional de Brasília, porque sem o acordo, sem a mediação do Supremo Tribunal Federal, pode o BRB simplesmente fechar as portas. Isso quem disse foi a própria governadora Celina Leão, que se a divulgação do balanço patrimonial fosse realizada antes desse acordo, pode vir, portanto, a liquidação do BRB. E qual que seria a consequência da liquidação do BRB? E é isso que preocupa o Supremo Tribunal Federal. O BRB administra 30 bilhões em depósitos judiciais. O Banco Regional de Brasília sempre administrou os depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas em 2021 desenvolveu uma nova tecnologia, que é o depósito judicial PIX. Eu explico, sempre que há uma contenda judicial, a parte com chance de perder, o juiz determina, olha, confisca uma parte do dinheiro, ele fica sob a guarda da justiça para, quando chega o final do processo, esse dinheiro ainda existir e conseguir realizar, portanto, o pagamento que está em discussão ali naquele processo. Isso a justiça administra esse dinheiro. Geralmente, quem faz a administração dessas verbas para os tribunais é a Caixa Econômica Federal, mas o BRB desenvolveu a tecnologia do depósito judicial PIX, que liberava muito mais rapidamente essas verbas e, além do TJ do Distrito Federal, outros 4 tribunais estaduais aderiram à tecnologia e o BRB passou a administrar 30 bilhões desses 5 tribunais. E caso o BRB feche as portas, pode ser que esse dinheiro não seja mais visto, ao menos parte dele seja perdido e bote em xeque o funcionamento do próprio Poder Judiciário, porque a partir do momento que um juiz dê uma decisão encerrando o processo e determinando o pagamento daquela ação de uma parte contra a outra, o dinheiro que deveria ser resgatado do depósito judicial não estará mais ali e, portanto, a caneta do juiz não terá mais o mesmo peso, porque ele não vai conseguir, de fato, levar à frente o pagamento daquele processo, o pagamento de uma parte contra a outra. E é isso que tem preocupado muito o Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro da... Desculpa. É muito seco em Brasília. O próprio ministro da Fazenda, Dário Durigan, já falou isso abertamente em entrevista, que há essa preocupação do ministro Luiz Fux, que é o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, e é justamente essa a explicação para o STF estar agindo e tentando buscar uma saída, não só para ajudar o BRB, o Distrito Federal, todos os correntistas do banco, mas também para salvar o dinheiro das verbas judiciais e manter o funcionamento dos tribunais e de todos os processos do país a contento e de maneira ordinária, como sempre foi, sem esse risco de, eventualmente, um dinheiro ser perdido. E não estamos falando de pouco dinheiro, são 30 bilhões de 5 grandes tribunais do país. Débora e Yuri. Obrigada, Matheus Teixeira, pelas informações e, de fato, bom hidratar. Yuri, está muito seco aqui em Brasília. O Matheus que está aqui ao meu lado, aqui tá, realmente você olha assim, imagens de cima, tá tudo marrom, sabe? A grama está completamente seca, porque a vegetação muda, né? Da estação seca, são 2 estações aqui, a seca e a chuvosa, e aí são 2 Brasílias completamente diferentes. Bom, mas bora falar então de eleições.